Alô você, alô, canal Resolvendo, professor Alberto falando aqui, trazendo aqui hoje questões um pouco diferentes hoje, né? Questões de bancas, e nesse caso em específico a banca Universidade Patativa do Assaré, a UPA. Então vale a pena conferir essas questões de português para tentarmos captar um pouquinho o estilo dessa banca. Eu peguei a prova do ano de 2017 da Prefeitura de Barbalha, no Ceará. Uma prova para o cargo de agente de apoio do CAPES, com 10 questões de português. Antes que você reclame aí que as questões estão um pouquinho difíceis de ser lidas na tela do YouTube, deixei aqui no card deste vídeo e também aqui na descrição do vídeo o link para o site do PCI Concursos, que é onde você encontra as provas anteriores da UPA de um modo muito mais fácil, porque alguns sites eles vendem essas provas e as bancas em geral nunca fornecem PDF de provas, ok? Então, descrição e card do vídeo você vai achar a prova aqui. Sem perca de tempo, vamos lá? Bom, passando para a questão 1, a questão que tem uma charge aí, uma tirinha do Maurício de Souza, que diz o seguinte: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Ela responde: claro que não, Chico Bento, né? E aí ele fala: ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. A tirinha é só isso, e tem a pergunta aí. Na tirinha acima, no primeiro quadrinho, aparece o pronome de tratamento senhora. Naquele estilo bem caipira de Chico Bento falar, né? Senhora. Para o tratamento dado a um cardeal, assinale a alternativa correta. Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Reverência ou Vossa Magnificência. Pessoal, lembrando que cardeal, bispo, arcebispo, padre, é uma função, um cargo sacerdotal, né? Um cargo religioso ligado ao catolicismo. Essa questão é muito fácil. Para tentar ajudar aqui a vocês, eu disponibilizei aqui um quadro que em todo site de dica de português, de questão de português, de conteúdos escolares você vai achar, que é um quadro breve sobre os principais pronomes de tratamento. Senhor, senhora, senhores, senhoras, né? É aquele tratamento formal. Você, já conhecemos que é o informal. E aí, Vossa Alteza, príncipes e princesas, duques e duquesas, Vossa Eminência, olá, cardeais. Então, letra B da questão da UPA é a correta, né? Lá fala, Vossa Eminência é o tratamento dado a um cardeal, olha lá, Vossa Eminência, Vossas Eminências. Para autoridades tipo Presidente da República, ministros, deputados, embaixadores, Vossa Excelência, bispos e arcebispos, Vossa Excelentíssima, Reverendíssima, Vossa Magnificência seria para reitores de universidades, Vossa Majestade, já conhecido demais, né? Reis e rainhas, imperadores e imperatrizes, Vossa Reverência para sacerdotes e outras autoridades religiosas do mesmo nível, Vossa Reverendíssima, sacerdotes e outras autoridades do mesmo nível também, né, religiosas. Vossa Santidade para o Papa, exclusivo do Papa, Vossa Santidade, assim como Vossa Eminência para cardeais e Vossa Senhoria para oficiais, funcionários graduados e tratamento comercial, ok? Questão 1 muito fácil. Questão 2, sobre a regência verbal e nominal, é correto afirmar que se o termo regente, letra A, né? Se o termo regente for usado, se o termo regente usado for um substantivo, um adjetivo ou advérbio, ou seja, substantivo, adjetivo ou advérbio são nomes, né, gente? Em gramática básica se chama nomes, né? Temos um caso de regência nominal e verbal? Não. Lembrando que regência nominal e verbal, elas ocorrem quando queremos ligar termos, né? Termos regentes aos termos regidos, para apresentar um sentido completo numa oração. Ou seja, a regência verbal e a regência nominal, elas ocorrem
entre diferentes termos de uma oração, né? E se um termo de uma oração está com um sentido incompleto, a regência vai dar esse seu complemento e vai dar significado a esse termo. No caso da regência verbal, ela vai indicar a relação que um verbo, que é o termo regente, vai estabelecer com o seu complemento, que pode ser aí o termo regido, que é o termo regido. Esse termo regido pode vir ligado através de uma preposição ou não, né? Já a regência nominal, ela vai indicar a relação que um nome, no caso o nome seria substantivo, adjetivo ou advérbio, estabelece com o seu complemento, que vai ser o seu termo regido, através do uso de uma preposição. Por exemplo, se eu quiser aqui dizer uma frase que tenha regência com substantivo, por exemplo, livro de que lhe falei. Livro aí é um nome substantivo, de que lhe falei é o seu complemento que vai lhe dar sentido. Outra frase, dificuldade em matemática. Dificuldade é um nome, um substantivo. Em matemática é o seu complemento em preposição. Então, regência completa e correta aí. Um exemplo de regência nominal com adjetivo. Essencial para mim. Adjetivo essencial. Para mim, o seu complemento. Outro exemplo, impaciente com alguém. Adjetivo impaciente. Com alguém, preposição com aí, com alguém, o seu complemento. Então, regência nominal. Exemplo de frase com advérbio numa regência. Semelhantemente a mim. Favoravelmente ao primeiro candidato, perto de você, ou seja, advérbios que terminam em mente, geralmente eles precisam de um complemento preposicionado. Perto de você, longe de você, advérbio de lugar, de você, o seu complemento. Então, letra A está incorreta, porque se o termo regente for usado, for um substantivo, um adjetivo ou advérbio, nós não temos um caso de regência nominal verbal. Temos um caso de regência nominal, ok? A letra B diz, se o termo regente usado for um advérbio, ou seja, né, gente, um nome, então, temos um caso de regência verbal? Não. Temos um caso de regência nominal e não um caso de regência verbal. Se tivesse um verbo, fosse um termo regente, aí sim seria regência verbal. Letra C. Olha só que tem aí o objetivo, mas deve ser, acho que a banca errou, né? Deve ser o objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto, que é ligado obrigatoriamente pelo emprego de uma preposição entre o termo regente e o termo regido. Olha só. A banca já errou aqui na palavra objeto, né? Escreveu objetivo. Mas ele completa o sentido de um verbo transitivo direto que não é ligado por preposição. Se fosse ligado, seria um objeto indireto, né? Ou seja, quando envolve o uso de preposições para completar o sentido de um verbo, esse verbo ele vai ser transitivo indireto e o seu complemento aí será um objeto indireto. Então, a letra C também está errada, sob esse ponto de vista aí. A letra D diz o objetivo. Outra vez, aqui é um erro da banca, né? O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto que é ligado obrigatoriamente pelo emprego de uma preposição entre o termo regente e o termo regido. A D seria, né, por eliminação aqui, a correta. A banca deu lá um gabarito lá no lado, né? Segundo a cópia que eu achei no PCI. A questão 3 da prova da UPA, Prefeitura de Barbalha aí, também é muito simples, envolve semântica, figura de linguagem. Há uma tirinha que diz aí, né? Sput. Aí o cascão, aí acho que é cascão, ele escorrega na banana aí, né? E aí vem o som lá. Blosh, crank, prem, E a questão pergunta, na tirinha acima está sendo representada uma figura de linguagem. Isso, tá, né? Sendo assim, marque a alternativa correta. Bom, figura de linguagem, ela cita aí, a questão cita 4 figuras de linguagem, começando por eufemismo. É quando você quer dar um tom mais, digamos, mais leve, mais ameno, para uma expressão intensa, né? Ou seja, o significado permanece, mas a frase se torna menos direta, menos pesada, menos negativa ou depreciativa. Exemplo, fulano descansou em paz, Maria descansou em paz,
fulana deu à luz uma criança, né? Então, esse descansou em paz está aí para amenizar o tom da frase fulano morreu, né? Talvez morrer fosse uma frase com um teor mais forte, mais trágico, mais negativo, mais pesado. O eufemismo vem dar uma leveza a essa frase. Bom, a metáfora é aquela comparação, digamos assim, implícita, né? A comparação mais, digamos, mais elegante, que não tem lá aquele elemento comparativo direto. Por exemplo, comparação direta. Você, para mim, é como um anjo. Esse como aí indica comparação. Você, para mim, é como um anjo, eu comparei, eu fiz comparação. Se eu dissesse, você, para mim, é um anjo, já liguei você a um anjo, já associei você a um anjo, sem usar o comparativo como. Então, metáfora está aí. Gilberto Gil tem uma canção famosa, né, chamada Metáfora, que vocês podem escutar aí no YouTube à vontade. Ele vai tentar explicar um pouquinho isso aí, o que é para ele metáfora. Então, a metáfora é a comparação implícita sem usar conectivo de comparação, tal qual, como, etc. Né? Você é o sol da minha vida. O Falcão tem uma música que diz assim: você é a letra X da palavra 9. Metonímia tem a ver com semelhança. Ela ocorre quando um único nome é citado para representar um todo referente a ele. Por exemplo, adoro ler Clarice Lispector. Ou outra frase, bebi um copo de leite. Você não bebeu o copo de leite, você bebeu o conteúdo que estava no copo de leite. Adoro ler Castro Alves. Você não lê Castro Alves, você lê os livros, ou algum livro, ou algum texto de Castro Alves. Então, a metonímia é isso aí. É você empregar, às vezes, o todo para significar a parte, ou vice-versa. Então, quando a pessoa diz adoro ler Clarice Lispector, ela quer dizer adoro ler os textos de Clarice Lispector. Então, se A, B ou C não são a figura que está na tirinha aí, então só resta onomatopeia, que de fato é o que está na tirinha do Cascão aí, né? O Cascão escorregou na banana, na casca de banana, e aí o autor da tirinha, ele colocou lá frases, palavras que indicam sons de alguma coisa, som de queda, som de tombo, enfim. Então, questão 3 é sobre figura de linguagem e é a letra D. A questão 4 tem mais uma tirinha. E aí vem a tirinha, né? O novo imposto será usado exclusivamente na saúde. Tintim por tintim, o outro completa aí. E aí nos bastidores do poder, né? Um diz saúde e o outro diz tintim. E aí eles brindam com uma taça, com 2 taças, né? Cada um com uma taça. Então, há uma ironia muito grande aí, né? É um texto da Folha de São Paulo, lá de setembro de 2011, com uma ironia muito, muito sutil aí. E a pergunta abaixo. Na imagem acima, a palavra saúde recebe o acento agudo por ser uma paroxítona em que o U fica sozinho em uma sílaba. Sa-u-de, compondo um hiato. De acordo com as novas regras de acentuação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Caíram, órfã, caíste. B. Juiz, júri, reúno. C. Feiura, baiuca, balaustre. D. Faísca, álbum, bocaiúva. Caíram, letra A, caíram, órfã e caíste. Caíram, órfão e caíste. Continua a mesma coisa. Ca-is-te. São 3 sílabas aí. O is vem separado, então, mais uma vez aí, é uma paroxítona. Órfã, no caso aí, também é uma paroxítona, porque a sílaba tônica vem na penúltima sílaba. E caíram, tem um hiato aí, né? Cairão. Então, também é acentuado. Letra B, juiz, júri, reúno. As palavras continuam iguais aí, né? Nesse caso de juiz aí não se coloca acentuação, acento agudo nesse I de juiz, né? Quando esse U, nem no juiz, nem no U, nem no I de juiz, né? Porque não se coloca acento agudo no I, nem no U, quando este I ou U são precedidos de vogal.
porque com eles não forma ditongo. E são seguidos de L, M, N, R ou Z. No caso de juiz é com Z. E que não indicam também sílabas. E ainda, né, NH. Exemplo, adail não tem acento, contribuinte não tem acento, demiurgo não tem acento, juiz, como está na letra B aí, não tem acento. Paul, aquele Paul de P-A-U-L, né? Também não tem acento. Retribuirdes também não tem acento. Ruim não tem acento. Roberto Carlos de lá, né? E até os erros do meu português, ruim. É ruim mesmo, não é ruim, é ruim. Tainha também não tem acento. Ventoinha, né? Ventoinha de computador, não tem acento. Entre outras mais aí que o novo acordo também traz. No caso de júri, leva acento, então não é a opção que está incorreta. Júri leva acento, porque vocábulos paroxítonas que finalizam em I ou U, no caso de júri é U, seguidos ou não de S, marcam-se com acento agudo quando na sílaba tônica, e aí figuram, né? A, E, O abertos, ou I ou U, no caso de júri é U. E com acento circunflexo quando nela figuram E ou O fechados, ou A, E, O seguidos de M ou N. É o caso de beriberi, tem acento no E, no segundo E, bônus, acento no O, que é circunflexo, dandy, acento no A, íris, acento no I, júri, que está na questão aí, né? Júri tem acento no U, lápis tem acento no A, miósotis tem acento no O, no segundo O, miósotis, tênis, acento no E, etc. Reuno também forma um hiato, então também tem acento aí. Ré, sílaba U, sílaba NO, no. Letra C, feiura, baiuca, balaustre. Nesse caso aí, feiura, baiuca e balaustre, houve perda de acento aí. Então, já é a letra C, a incorreta. O acento no I e U tônicos não existe mais quando vierem depois de ditongos nas paroxítonas. I e U tônicos. Então, dessa forma aí, palavras como feiura, baiuca, bocaiúva, cauíla, ficaram grafados como feiura sem acento, baiuca sem acento, bocaiúva sem acento e cauíla sem acento. Balaústre, por sua vez, ele ganhou acento no novo acordo ortográfico. Balaústre foi o contrário, ele ganhou acento no novo acordo. E aí a regra diz que deve-se pôr acento agudo no I e no U tônicos que não formam ditongo, que é o caso aí de balaústre, que não formam ditongo com a vogal anterior. Então, nesse caso aí, as palavras aí, balaústre, cafeína, cais, contraí-la, distribuí-lo, egoísta, faísca, heroína, juízo, país, peuga, saía, saúde, timboúva, viúvo e outras, né? Passam a ter acento agudo aí para marcar essa tonicidade. E então, letra C é a incorreta. Letra D tem faísca, álbum e bocaiúva. No caso aí de faísca, tem que se ter esse acento aí mesmo, no I ou no U, tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. É o caso de faísca. É o caso que a gente falou aqui para balaústre também, né? Balaústre, né? Faísca se encaixa na mesma tese de balaústre. Aí, balaústre, cafeína, cais, contraíla, etc. O caso de álbum, né? É um paroxítono aí, terminado em UM. Nesses casos aí, há um acento agudo na sílaba tônica, álbum, álbuns no plural. E já no caso de bocaiúva, esse acento aí que existia no I e no U, tônicos, não existe mais. Bocaiúva não tem mais acento. Então, a letra D está correta. Não existe mais quando vierem depois de ditongos nas paroxítonas. Dessa forma aí, feiura, baiuca, bocaiúva, cauíla, perderam os seus acentos, como eu disse já na questão anterior, né? Na letra C, na opção C. Passando para a questão 5, uma questão de V ou F, leia a contenção e marque V para verdadeiro e F para falso. É uma questão muito simples também, que é mais de atenção, não há muito nem o que explicar aqui. Questão 5.
Conotação é o emprego da palavra com o seu significado original. Seu objetivo é informar o receptor da mensagem clara e objetiva? Não. É justamente o contrário. Denotação, que é isso aqui. Aqui é a definição de denotação. É exatamente isso. Então, a letra A primeira aqui é F. Então, na sequência aqui de alternativas, a letra C se encaixa aqui na primeira frase, né? Vamos seguir aqui para ver. Denotação é o emprego da palavra com seu significado original, com o objetivo de provocar sentimentos no receptor da mensagem com diferentes interpretações. Também está falso. A denotação, ela tem sim esse lado de empregar uma palavra com o seu sentido original, mas não tem essa meta de provocar sentimentos no receptor da mensagem, dando a ele chances de interpretar de modo diferente do que ela realmente é. Então, também está falso aqui. Então, FF ainda bate aqui. A próxima. Denotação é o emprego da palavra em seu sentido usual, original e convencional. Seu objetivo é informar o receptor da mensagem de forma clara e objetiva. Obviamente, verdadeiro, né? A denotação é isso mesmo. Conotação é o emprego da palavra com um significado novo, diferente do original, onde é criada pelo contexto. Exatamente. Verdadeiro. E a última, na frase, Camila é um doce de pessoa, o termo empregado é conotativo. Exatamente. Camila é um doce de pessoa. Além de ser digamos assim, um tipo de metáfora, esse doce aqui não está empregado de maneira denotativa, doce literal, doce de comer, né? Doce açúcar, não. É uma conotação para dizer que Camila é uma pessoa maravilhosa, meiga. Então, letra C responde a questão 5. Bom, a questão 6 aí, há mais uma tirinha. Mônica e Cebolinha. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. E aí ele responde, sua gorducha, baliguda. Na historinha acima, no segundo quadrinho, o Cebolinha xinga a Mônica, fazendo o contrário do que ela havia pedido no primeiro quadrinho. Sabendo que o contrário de gorducha é magrela, relacione quanto ao sinônimo, né? Deve ser isso, quanto ao sinônimo das palavras abaixo, né? Vamos lá, pessoal. Então, questão 6 aí. Número 1, relapso tem mais a ver com desinteressado, faltoso, desaplicado. Então, 1. Aqui seria 1. Esse aqui seria 1. Extraordinário está mais relativo aí a respeitoso, importante, admirável, fundamental, forçoso, imprescindível, ou senão falha com tudo. Está mais para extraordinário, está mais para respeitoso, importante e admirável, né? Então, aqui seria no caso 2. Porém, está mais para senão e contudo. Aqui, pessoal, eu acho que, de fato, é uma falha da banca mesmo, viu? Essa palavra aqui, falha, me parece que é uma falha da banca mesmo. Porque está meio sem sentido aqui. Porém, tem a ver com senão e contudo, talvez, mas não com falha. Então, mas vamos deixar como se fosse aqui a 3, né? Então, 3 aqui. E necessário é algo fundamental, forçoso, imprescindível. É a última opção, então, aqui. Então, ficaria na ordem aqui 2, né? 2, porque é extraordinário, que é importante, respeitoso e admirável. 3, que é porém, né? Seria senão e contudo. Aqui parece que de fato é um erro aqui, uma falha mesmo. 1 seria, no caso, relapso, que é desinteressado, faltoso, desaplicado. E 4 seria necessário, que é fundamental, forçoso e imprescindível. Letra A da questão 6. Questão 7. Analisando as frases abaixo. 1. Quando presos, aqueles que infligem a lei costumam delatar seus cúmplices. 2. A opinião da juíza não diferiu das expostas pelos promotores e pelos advogados. 3. Foram contratados mais de 300 peões para a construção do edifício. 4.
A estadia de Mauro durou pouco no Hotel Plaza. Então, analisando essas 4 frases abaixo, as palavras em destaque são parônimas, diz a questão. Marque a alternativa onde elas foram empregadas de forma correta. 1 e 4 estão corretas, 2, 3 e 4 estão corretas, 1 e 2 estão corretas ou somente a 2 está correta? Bom, a questão 7 aí, na primeira frase aqui, quando presos, aqueles que infligem a lei costumam delatar seus cúmplices, já também tem um erro de concordância. Além de estar errado, infligem, também tem um erro aqui de concordância. Aqueles que infligem a lei costuma ou costumam? Então, já começa o erro aí, né? Antes eu quero explicar aqui o que é parônimo, né? O que são palavras parônimas. São palavras que se parecem bastante na grafia. E, inclusive, algumas são até muito, né, são mais do que parecidas, são idênticas. Como é o caso da palavra colher, né, que é famosa já, né? Colher é uma palavra só para colher e colher. Colher do verbo colher e colher do substantivo colher, de comer, né? Colher. Então, quando esse é pronunciado aberto, tem um sentido. Quando é pronunciado fechado, tem outro sentido. Outro parônimo também, que é clássico também, babador e babadouro. São 2 palavras que se parecem, mas não são idênticas, como colher. E há sentidos aí também diferentes. A 1 não é correta. Então, infligir com L é aquela questão, aquela coisa jurídica de aplicar uma pena de castigo que vai causar um dano ou prejuízo ou sofrimento para alguém. E aí é infligir uma pena. Infringir é transgredir. Infringir com R. Transgredir, desrespeitar, desobedecer. Então, aí teria que ser, quando presos, aqueles que infringem a lei, costumam, né? Infringem, com R. Infringem. Então, 1 está incorreta, está errada. A 1 está errada aí. A opinião da juíza não diferiu das expostas pelos promotores e pelos advogados. Aqui está correto. Diferir aqui, esse verbo diferir. Diferir, ele quando está em desacordo com alguma coisa, adiar para outra data, diferenciar-se, distinguir-se, procrastinar. Diferir é isso. Diferenciar-se. Então, a opinião da juíza não diferiu, não divergiu, não entrou em desacordo com as expostas pelos promotores e pelos advogados. Então, a 2 está correta. Então, no caso aqui, a B, pode ser que tenha razão aqui, a B e a C tem aqui a 2 como correta. Vamos seguir para ver se é isso mesmo. Foram contratados mais de 300 peões para a construção do edifício. Bom, aqui, claramente, né, peões não existe nesse sentido aqui, né? O correto seria peão, então, plural seria peões, que são aqueles trabalhadores, né? Na Bahia mesmo se chama peão, né? Mas no coloquial é peão mesmo, ou pinhão, eu já ouvi também pinhão, mas a palavra correta é peão no singular e peões no plural. Em outros lugares, peão é o vaqueiro, é o sertanejo, né? O vaqueiro é o cavaleiro, né? Enfim. Então, essa 3 está errada, então já elimina a letra B. Não pode ser a letra B, porque tem 3 como correta. E, por fim, a estadia de Mauro durou pouco no Hotel Plaza. Estadia, aqui, tem aquele sentido de permanecer mesmo, né? De estar por um tempo em algum lugar. Então, a 4 também está certa. Porém, a questão foi anulada. Eu imagino que a questão, a banca resolveu anulá-la por conter alternativas de respostas que estão erradas também. Eu imagino isso. Eu observei que as corretas seriam 2 e 4, mas não há a opção 2 e 4 aqui em A, B, C ou D. Ok? Então, eu imagino que anularam por isso. Questão 8. Com relação aos substantivos, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Substantivos epicenos são compostos de um só gênero. Para indicar o sexo do animal, deve ser utilizado as palavras macho ou fêmea para complementar. Exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea. O epiceno é isso mesmo? Bom, gramaticalmente, o epiceno é um tipo de substantivo
que também se chama uniforme, e ele, de fato mesmo, possui uma palavra só para dois gêneros e só se distingue por macho ou fêmea. É o caso de fulano de tal foi picado por uma cobra fêmea, né? Encontramos um panda macho no zoológico, a onça fêmea, a onça macho, o jacaré fêmea, como está na questão aqui, né? O jacaré fêmea, o jacaré macho. Então, essa questão aqui está certa, então não pode responder a questão. Se está certa, não pode, porque ele quer incorreta. Substantivos comuns de dois gêneros. Distinguem o masculino do feminino pela anteposição de determinantes, apresentando uma só forma para ambos os gêneros. Exemplo, o artista, a artista. Comum de dois gêneros. Bom, isso aqui também está correto. De fato, o substantivo comum de dois gêneros, basicamente é isso mesmo. Ele vai se referir aos gêneros masculino e feminino, sem alterar o termo. É o caso da questão lá que tem artista, né? Pode ser o artista ou a artista. É chamado também de substantivo uniforme, porque ele tem apenas uma forma para indicar dois, né? Dois gêneros sexuais aí. O comum de dois gêneros, ele também é chamado de substantivo comum de dois. E ele se refere, né, de fato, a uma pessoa no feminino ou no masculino. Ok? O anarquista, a anarquista, o chefe, a chefe. Alguns falam o presidente, a presidente. Outros dizem o policial, a policial. Então, é isso. Letra C. Então, a letra B aqui também está correta. Não pode ser a resposta da questão. A letra C tem substantivos comuns de dois gêneros. São substantivos que possuem, aqui é possuem, né? Mais uma vez aqui a banca se perdeu na concordância, que possuem o único gênero para se referir a homem ou a mulher. Exemplo, o algoz ou defunto. Comum de dois gêneros. A letra C é a que está errada com base no que definimos na letra B, né? Essa definição que está aqui está mais para o substantivo sobrecomum, que é aquele do o defunto, né? Que o defunto ele tanto faz ser um defunto mulher como um defunto homem. Então a letra C, no fundo, é a letra D, que é o sobrecomum. O sobrecomum é o tipo de substantivo que também é uniforme, isto é, né, apresenta somente um termo para indicar dois gêneros. É o caso também de criança, né? A criança não é só menina, né? A criança também é menino. A criança é sobrecomum. A criança é menino, a criança é menina. Também anjo. O anjo, né? Maria é um anjo, João é um anjo, Felipe é um anjo, Josefa é um anjo. Também o cônjuge. Estela é cônjuge, Alberto é cônjuge. Então não tem essa questão de diferenciar de gênero, entendeu? Então é sobrecomum. Então a letra D está correta e a letra C é a incorreta, responde a questão. Questão 9, mais uma tirinha. Essa prova da UPA foi só tirinha. Aí aparece Mônica correndo atrás de Cebolinha, se não me engano, é Cebolinha mesmo. Pela aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente. Tudo bem, como? E aí ele responde, que tal com um tabuleiro de xadrez? E aí ela corre atrás dele com o xadrez. Ele pensou outra coisa aqui, né? Letra A, o Cebolinha queria resolver as diferenças trocando o coelho pelo tabuleiro de xadrez? Letra B, o Cebolinha queria somente fugir da surra? Bom, letra A, o Cebolinha queria resolver as diferenças trocando o coelho pelo tabuleiro de xadrez? Não nesse sentido aqui, né, gente? Ele queria trocar de um modo inteligente, ele queria jogar xadrez com ela para disputar num jogo, essa briguinha aqui, que foi física, né? Então, letra A está incorreta, digamos assim. B, o Cebolinha queria somente fugir da surra? De um certo modo, sim, mas ele propôs aqui um jogo de xadrez, então ele propôs aqui uma ideia inteligente. Então, não quis apenas fugir, não. Porque ele até parou também e negociou com ela, barganhou com ela. Letra C, o Cebolinha não aguentava mais levar coelhadas e pediu para a Mônica bater com o tabuleiro. Não, isso aqui definitivamente não. D, o Cebolinha queria resolver as diferenças trocando o coelho, propondo um jogo de xadrez. Ok, letra D é a resposta correta, né, gente? Isso aqui tá simples, né? E para encerrar essa prova,
Questão 10, mais uma tirinha. Siga, então podemos ir. Siga, podemos ir. Ele botou aqui o personagem aqui. A menina fala, é só para uma pessoa. Aí ele olha com espanto, né? Se fosse para mais de uma pessoa, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Aí ele disse faz parte, né? Ele se conformou e disse que faz parte. Então, na tirinha acima, temos um exemplo de concordância verbal. Siga, sigam, né? Em que, né, siga uma pessoa só e sigam mais de uma pessoa. Que ocorre, né? Então, no caso, que ocorre quando o verbo se flexiona em singular ou plural e em pessoa, concordando com o sujeito gramatical. Exatamente, né? É o que já explicamos aqui nas questões anteriores. Na concordância verbal, os verbos impessoais não apresentam o sujeito. Sendo assim, assinale... Provinha bem difícil de pontuar, viu? Bem mal pontuadazinha, viu? Sendo assim, assinale a alternativa correta. Letra A, chove todos os dias à noite. Vende-se casa, as crianças estão no parquinho, João e Maria comeram chocolates. Bom, a questão já define um pouquinho o que é concordância verbal e diz também que na concordância verbal dos verbos impessoais, eles não vão ter sujeito, e aí diz, sendo assim, assinale a alternativa correta. Na concordância verbal dos verbos impessoais, esses verbos não apresentam o sujeito no plural, e sim no singular. É o caso aqui de verbos que indicam tempo, né? Ou também existência. Verbo haver, por exemplo, né? Que é existir. Fazer, que indica tempo decorrido. E aqueles verbos famosos que indicam fenômenos naturais, como chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer, relampejar. Então, pela questão aqui, se percebe que o que se encaixa nesse tipo de padrão de concordância verbal de verbo impessoal é a letra A. É a letra A. Né? Chove todos os dias à noite. Ok, pessoal? Estas foram as questões sobre língua portuguesa da Banca Universidade Patativa do Assaré, UPA. Conteúdo que é útil para você que vai fazer concurso no Ceará aí, ou também em Pernambuco, porque a banca costuma fazer concursos mais frequentemente assim no Pernambuco e também no Ceará, né? Um abraço, até uma próxima.